Olá galera, tudo bem? Então, vamos dar início a mais uma videoaula aí falando hoje sobre instalação, a arte de criar ambientes. Eu sou o professor de artes, Alex. Então a gente dando início aí falando sobre essa questão muito peculiar aí sobre instalação. A instalação é algo que me chama bastante atenção em algum fato, em todos os sentidos é, de transformar em arte, né, pessoal? Como é que você pega alguma coisa e transforma em arte? Como é que você considera um objeto? Como é que você considera algumas coisas que você usa no seu cotidiano e transforma em arte? Então, a instalação tem muito a ver com isso, né? Eu acho que entra muito essa questão de, da arte contemporânea, né? De ser aceito ou não, uma arte mais provocativa, uma arte que foge um pouco de padrões, né, que a gente está muito acostumado a ver no museu, uma arte que cria uma certa expectativa, ao mesmo tempo cria uma certa angústia, porque existe muitas pessoas que não aceitam, existe pessoas que aceitam como arte, mas enfim, eu acho que é uma arte bem provocativa, eu acho que instalação ela entra muito nesse contexto. Eu comparo a instalação às vezes com um pouco de performance também, um pouco performático, só que em um determinado ambiente parado ali, né? Eu acho que tem um pouco aí da Marina Abramovic, tem um pouco aí do Maurício Yanez, desses caras aí que eles usam o corpo como uma espécie de performance, ao mesmo tempo uma instalação, só que no sentido mais amplo da palavra, né? Sentido mais artístico. Então, o que é instalação? Então, a gente vai tentar entender o que é instalação, a etimologia da palavra, porque eu acho que instalação ela entra num contexto muito, mas muito complicado, mas ao mesmo tempo muito legal, porque instalação é provocativa, certo? Então, as chamadas instalações artísticas são obras de arte que se utilizam necessariamente do espaço. Então, se eu tenho um espaço e eu quero fazer uma instalação artística, eu consigo fazer uma instalação nesse sentido, né, de transformar objetos mesmo do cotidiano em obra de arte. Então, nessa vertente, os artistas planejam seu trabalho dispondo de elementos de um ambiente, normalmente museus e galerias, certo? Dessa forma, buscam relacionar objetos artísticos com o lugar e com o público, o que muitas vezes interage com a obra. Então é muito engraçado. Quando eu falo instalação, galera, tem muitos artistas aí que faz instalação, mas eles criam um conceito em cima, certo? Então você vai buscar, lógico, geralmente a instalação nesse espaço e geralmente é no museu, geralmente são lugares mais voltados para essa parte de arte, centro cultural, né? Onde eu também posso simplesmente pegar e montar uma instalação na rua, né? Onde ela interage com as pessoas, onde tem todo esse contexto aí de não ficar preso a um ambiente acadêmico, a um ambiente de museu, certo? A instalação é um campo muito aberto aí para a gente ficar se prendendo só nessa questão de ambientes artísticos, de ficar só ali no museu, numa Bienal de arte, nesse sentido, tudo bem? Então vamos lá. Então a instalação, pessoal, qual a origem da instalação, da obra de arte, no caso? Então a instalação de arte foi assim denominada há cerca aí, no caso, na década aí de 1960. Então já faz um tempo aí que ela está no mercado da arte, certo? Então, desde seu surgimento, existe um esforço no sentido de definir seus limites e diferenciá-lo das outras manifestações como arte ambiental. Então, o land art, a assemblagem, que é uma coisa bem interessante, a assemblagem, que eu gosto bastante também, e outros trabalhos, tudo bem? Então, por suas vezes, uma expressão dúbia que pode se conectar-se a outras vertentes artísticas, sendo, portanto, uma linguagem híbrida. Tudo bem, galera? Então podemos relacionar a origem das instalações com o trabalho intitulado de Mens. Então, 1919, e de Kurt, pessoal. O Kurt, no caso,
que é de 1887, 1948 no caso, e a obra do próprio Marcel Duchamp, tudo bem? Ah, pessoal, mas quem é Marcel Duchamp? Marcel Duchamp foi o cara que levou o mictório para o museu, lembra lá do dadaísmo aí, dos primeiros movimentos da vanguarda europeia? Então foi o Marcel Duchamp que ele brigava contra essa questão da arte conceitual, tudo bem? Então ele é um cara que ele usava muita instalação também, tudo bem? Então, sobretudo, duas que ele cria para a exposição de Nova York em 1938 e 1942. Uma delas, Duchamp, considerado o pai do dadaísmo, dispõe sacos de carvão em um lugar onde normalmente não utilizados na galeria. O teto, assim, ao público é obrigado a mudar a perspectiva da observação, o que causa estranhamento. Eu gosto muito dessa palavra estranhamento, porque é exatamente isso que a instalação ela provoca nas pessoas. Um estranhamento. Como assim, professor? Geralmente são coisas que provocam um sentimento, digamos, de estranhamento no sentido de você talvez não aceitar aquilo como arte, né? Eu vejo muito isso por conta de alguns colegas, assim, que não tá acostumado com esse tipo de movimento, então falam, nossa, que estranho. Então causa um certo estranhamento. Não é que a pessoa não gostou, não é que a pessoa abomina, mas ela não se identificou ainda com aquilo que é chamado de arte. Então, talvez cause um certo estranhamento. E conforme o tempo foi passando e a pessoa vai adentrando nesse mundo das artes visuais, ela vai crescendo e vai acompanhando todo o processo e vai sentindo mais acolhida, né, por esses valores das artes visuais. Então esse estranhamento começa a causar uma sensação boa e começa a aceitar a arte de uma forma mais ampla, certo? Então, continuando aqui, galera, então tem uma obra aí, né, no caso, chamado Milhas de Barbante. Então, o artista insere barbante no seu ambiente de museu, delimitando todo o espaço. Então, olha comigo, galera. Olha o que o artista faz. Ele enche de barbante. Então, as pessoas delimitam, não tem como passar. Se sente, como o que eu estava falando agora anteriormente, um certo estranhamento. Fala, eu não posso tocar nisso, eu posso tocar, como é que eu vou passar aqui, como é que eu vou ver a exposição? Então tem uma certa provocação do artista que ele faz com esses barbantes, certo? Então, continuando. Anos antes, pessoal, ainda em 1926, Piet Mondrian, grande Mondrian aí, que faz os quadradinhos, lembra? Talvez vocês lembrem. Mas o Mondrian, ele usa formas de quadrados, né, formas geométricas, onde ele utiliza de três cores, né? No caso, o preto, né? O branco, que são as cores neutras, né? No caso, de contorno, o azul, vermelho e o amarelo, que são as cores primárias. Então, Pietro Mondrian desenha um projeto artístico para o Salão da Madame Bey, na Alemanha, certo? Então, ainda, pessoal, a ideia era revestir a parede de um cômodo com as cores representativas do artista, certo? Com as cores representativas do artista, que eu acabei de citar para vocês, certo? Traçando, assim, uma relação espacial com o universo cromático, onde o projeto foi executado em 1970. Então, a arte minimalista e a arte povera também propuseram um trabalho que se relaciona com o conceito de instalação, como a escultura e as grandes proporções, certo, galera? Então, para a gente entender o artista e a obra, muitos artistas se valem de instalações, certo? Como método de expressão, além de outras linguagens. Assim, essa produção é bastante intensa desde a década de 80, principalmente. Seguem algumas obras dos artistas do Brasil do mundo. Eu vou mostrar para vocês alguns artistas que eles são conhecidos aí, né, lá fora e aqui no Brasil, e eles representam muito essa questão da instalação, tudo bem? Eu acho que ilustrando aqui fica mais fácil da gente entender. Então, tem a artista aí, pessoal, a Kusama, no caso, que ela nasceu em 1929 e é hoje uma das artistas mais bem avaliadas do mundo, certo? Então, na instalação da sala de espelho infinito, você pode verificar a artista aí do seu lado direito da tela. Olha que legal, galera. Ela coloca vários espelhos, então dá uma sensação de
que tem várias artistas ali ao mesmo tempo, né, ao entorno dela. Então ela cria um universo espelhado, onde nasce pequenos objetos fálicos, com brancos pintados como bolinhas vermelhas, e esse ambiente ousado desperta uma curiosidade ao público que interage com a obra. Então é legal esse tipo de arte, que eu gosto bastante, exatamente porque o público ele consegue interagir com a obra, ele consegue deitar na obra, ele consegue sentir na obra. É uma coisa que eu acho que vale muito a pena, porque os artistas, quando eles vão montar essa espécie de instalação, eles também se preocupam com isso, porque a ideia é não só ficar naquela parte do espaço, mas sim a obra, ela interagir com o público, ela interagir com o espaço, ela interagir com as pessoas, ela interagir com o ambiente. Então, quando você for pensar numa instalação, a gente tem que pensar exatamente isso. A instalação ela foi feita para quem? A instalação ela foi feita para o público. Então, o público, ele gostando ou não, é uma instalação, certo? Então, continuando aqui, um trabalho que eu gosto bastante é da Jéssica também, porque ela propõe aí nos seus trabalhos, pessoal, uma comunicação entre a obra de arte e as obras arquitetônicas. Então, criando lugares inacabados, onde fios, andames, tecidos e outros elementos lembram que estamos em constante construção. Olha que legal, galera. Então ela brinca com essa questão de estar sempre em construção. É exatamente o que acontece, né? Todos os elementos aí que ela produz é mais ou menos nesse sentido, que a gente estamos em constante construção, a gente está sempre aprendendo, desde quando a gente nasce até a hora da nossa morte, a gente está aprendendo alguma coisa, tudo bem? Esse é o trabalho da Jéssica, galera. Então, a Rosana Paulino, galera, outra artista que eu gosto bastante, que ela mexe bastante com essa cultura africana também, muito legal o trabalho dela, acho que vale a pena pesquisar, tá? Então, a artista visual paulistana Rosana Paulino, nascida em 1967, é também arte educadora e pesquisadora na instalação. As Tecelã, em 2003, a artista lida com maneiras poéticas como o Círculo da Vida, e são 100 peças, pessoal, em terracota, algodão, linhas dispostas nas paredes e no chão da galeria. É uma obra interativa também, tá, galera? Então os artistas se preocupam bastante com essas questões, tá? Cildo Meirelles, não tinha como não citar esse grande artista, Cildo Meirelles, um cara aí que revolucionou aí toda essa questão aí das artes aqui no Brasil. O Cildo é bastante versátil, possuindo trabalhos em pintura, escultura, fotografia, instalações, objetos, intervenções e outras linguagens, certo? Então, Desvio para o Vermelho é uma instalação que foi montada pela primeira vez em 1967 no Rio de Janeiro, tá? E depois foi remota diversas vezes e teve uma versão definitiva em 1984. Então tem um pouco a ver sobre essa questão contra a ditadura, tem a questão também do vermelho ser uma cor que lembra o sangue. Então tem algo bem forte aí do Cildo Meirelles que ele vem carregando no repertório pessoal dele, sempre voltado para essa parte de luta, de contra esses conceitos aí que a ditadura impôs, certo? Então vale a pena dar uma pesquisadinha sobre ele também, Cildo Meirelles. O Elliot Sica, galera, o Elliot Sica é o cara da instalação. Quando a gente ia falar de instalação, tem que falar do Elliot Sica. Tudo bem? Então, penetravo foi o termo utilizado por Elliot Sica para o que é chamada de instalação, certo? Então, ele meio que criou um nome, arte de instalação. Então, a arte contemporânea é um dos espaços em uma forma de labirinto no qual o espectador entra e nele passa experiências sensoriais referente ao tato, olfato, audição e até mesmo paladar, além de experiências visual. Então, o Elliot Sica ele cria 6, 7 instalações aí, ele vai desenvolvendo essas instalações de volta da Tropicália também, que é um movimento aí que aconteceu aqui no Brasil, certo? Então, características comuns em instalações. Então, o artista cria instalações com propósitos variados. São inúmeras as instalações presentes nessa obra, e ela pode ser utilizada de maneira muito distinta, além de efêmera e outras permanentes, outras montadas em vários espaços. Então, a instalação ela vai criando várias maneiras aí, né? É uma coisa bem efêmera mesmo em todos os sentidos, certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui nessa breve aula sobre instalação. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa mais provocativa nesse sentido, uma coisa mais peculiar de cada artista, mostrando
é que a arte ela pode ser um objeto, ela pode interagir com o público, e ela não é simplesmente uma pintura bem feita, bem elaborada numa tela, uma pintura a óleo. Não precisa ser somente essa parte figurativa. A arte ela pode ser abstrata, ela pode ser tudo aquilo que a gente imagina. Então esses artistas que trouxeram essas instalações são poucos aí no caso, mas tem bem mais artistas aí que dá pra gente se aprofundar mais, mas fica a minha dica aí como esses artistas são dos principais aí do Brasil e do mundo, certo? Então, um grande abraço, galera, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aulinha sobre instalações. Até mais.